Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 254, Alegria e Cura, Livro dos Espíritos, segunda parte, item 5, Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Como eu já falei, esse por certas pessoas a gente deve entender como afeição dos espíritos, dos desencarnados, aqui espírito está no sentido de desencarnado, por pessoas particulares. O que ele está falando aqui é de amizade, resumidamente. Por quê? Porque existem espíritos, por exemplo, que têm uma relação de amizade com você que está me ouvindo e que não me conhece. E é normal. Você tem seus amigos, eu tenho os meus, encarnados, desencarnados, etc. Claro que as nossas relações de afinidade com os desencarnados é em número muito maior, infinitamente maior, do que a dos encarnados. Bezerra de Menezes, por exemplo, tudo indica, foi um jovem relativamente solitário na época da faculdade. Mas pode ter certeza que ele tinha e tem uma multidão imensa de amigos desencarnados. Simplesmente, naquele momento da encarnação, ele não tinha espíritos afins. Naquela época já, hoje parece que piorou, uma parte da juventude era a cabeça oca, vazia. Então, paciência, os caras só falavam besteira, só iam atrás de besteira, e ele devia olhar e dizer, tá, não é para mim isso aí. Tanto é que mesmo diante de todas as dificuldades financeiras, ele sempre fez questão de morar só, não morava na residência dos estudantes, alugou lá um quartinho para ele para poder ter paz. Por quê? Porque não tinha afinidade. Certo? Então vamos lá. Então estamos falando disso. E aí Kardec vai perguntar uma coisa que muitos não entendem. E aí a gente vê um comportamento das pessoas indo para os extremos. Ou os espíritos desencarnados não gostam de mim, não ligam para mim, ou se eles gostam de mim, eles têm que fazer tudo o que eu quero que eles façam. Então meu carro não pode dar problema, o ônibus que eu pego não pode atrasar, enfim, É aquele pensamento infantil de que não, eu sou super amado, então nada de ruim acontece. Esses esquecem até a história do Cristo, porque foi o que aconteceu com o Cristo. Deus não deixou de amá-lo. Foi crucificado. Vamos lá. Questão 486. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Kardec, como sempre, palavras claras e precisas. Sim, você vai viver desgraças ou viveu. Sim, eu já vivi muitas desgraças e vou viver outras, porque isso faz parte da vida no planeta Terra. Se alguém da Terra já viveu o suficiente e diz que não passou por desgraça, ou está mentindo ou não sabe o que essa palavra significa. Continuando a pergunta. Kardec vai fazer a mesma pergunta. Olha a técnica de perguntar de Kardec, com palavras diferentes. Por quê? Porque ele sabe que tem uma barreira mediúnica, às vezes o médium não entende e atrapalha o espírito, e isso dificulta a resposta do espírito. E Kardec está escrevendo também para a gente. Então ele quer que quem leia a pergunta entenda claramente. Kardec explica isso em outros textos. Vamos lá. Então, os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aí ele emenda outra pergunta. Aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida? Olha a especificidade. Eles se interessam, eles ligam para isso. E o que ele está perguntando é, os espíritos que nos amam, que nos querem bem, que gostam da gente, que têm afeição particular pela gente, eles se incomodam, eles sofrem com os males que nós experimentamos? Dá para entender a pergunta? É assim, ok,
Veio uma enchente e o Carlos Luiz perdeu tudo o que tinha. Os espíritos que amam o Carlos Luiz se incomodam com isso? Eles sofrem com isso? É essa a pergunta. Carlos Luiz ficou desempregado, não tem reserva, está numa situação que ele não sabe o que fazer. Os espíritos que gostam dele se afligem com isso? A Roberta era casada, descobriu que o marido está traindo, abandonou, o marido saiu de casa hoje de manhã, deu uma dor terrível. Os espíritos que amam a Roberta, né? Roberta é um nome que veio aqui, é um exemplo só. Vão se incomodar com isso? Essa é a pergunta. Agora, mais uma vez, é uma das coisas mais importantes para quem estuda Espiritismo e para quem lê o Livro dos Espíritos. Entender a lógica dos espíritos lúcidos, dos bons espíritos. Olha aqui a resposta dos espíritos. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível. O que é que ele está dizendo? Os bons espíritos ajudam aqueles que lhe amam de todas as formas possíveis e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Então, tem que entender isso. Um espírito que gosta de mim, ele faz tudo o que é possível para a minha felicidade. Um espírito que gosta de você, ele vai fazer tudo o que é possível para a tua felicidade. Isso é tão fácil de entender e a gente esquece. Vamos trocar? Tem o seu melhor amigo, o seu filho, a sua filha, aquele espírito que você gosta muito. Você desencarna, está numa situação boa no plano espiritual. Aí você olha para esse sujeito, para esse espírito. Pode ser uma criança, um idoso, quem for. Ora, você vai fazer todo o possível para o bem-estar dele. E você vai se alegrar com tudo aquilo que traz bem-estar e felicidade para ele. Não é difícil entender isso, gente. É muito fácil. Aí às vezes a gente esquece. Agora, vamos para outra parte. A questão da aflição que Kardec pergunta. Então os espíritos eles vão cuidar da tua saúde, do teu corpo. Claro que tudo tem limite. Né? Tu passa 20 anos praticamente bebendo menos do que o mínimo de água. Tu vai ter problema de saúde, não vai ter espírito que resolva. Eles vão poder amenizar o problema. Né? Porque tem uma cota que é sua. Você opta por passar a vida comendo porcaria. Os espíritos vão ajudar? Vão. Mas tem um limite. Eles não vão poder estar todo dia fazendo transformação de substância, transformando a porcaria que tu bota dentro do teu organismo em coisa saudável. Não dá. Eles vão tentar segurar aí para a doença que vai chegar, que você cultiva todo dia, demore um pouco mais. Ou quando ela chega, ela seja menos devastadora, mas é uma coisa que você está investindo todo dia. Certo? Então, assim, é entender que a ajuda é verdadeira, é diária e é intensa. Mas tem limites também, né? Vamos lá. Agora a outra parte da pergunta. Né, que os espíritos já respondem aqui de uma vez só. Afligem-se com os vossos males. Então, está muito claro. Eles ficam felizes. Que bom, fulano tá bom, fulano se curou. Eles ajudam fulano a se curar e comemoram. Conseguiu um emprego, conseguiu organizar a casa, tá menos agressivo, tá brigando menos, conseguiu perdoar. Quer dizer, é motivo de alegria, né? Muitos pulam de alegria, né? Quando a gente consegue ver e ter relatos de variações. Claro que tem vários níveis de alegria, mas eles pulam de alegria, comemoram, cantam, conseguimos e tal, e bate palma e etc. Da mesma forma que eles ficam tristes pela experiência dolorosa que a gente está passando, tá certo? Isso também existe, isso também é verdade. Mas olha aqui a continuidade da resposta. Aflige com os vossos males, vírgula, quando não suportais com resignação. Então, o que mais entristece os nossos amigos espirituais não é só o nosso sofrimento. É a forma como a gente lida com o sofrimento. A gente tem que entender isso, gente. Isso
é uma das questões centrais da nossa existência. Depois da nossa relação com Deus, a relação com a dor é a coisa mais importante que existe. Aí por quê? Porque estes males nenhum proveito tem para vós. E porque, nesse caso, sois como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Resumindo, o que é que os espíritos querem? Nossa harmonia, nossa felicidade, nossas conquistas emocionais, materiais, relacionais. E eles ficam felizes, eles comemoram. Quando nós sofremos, eles sofrem. Mas eles sofrem principalmente quando a gente não sabe extrair algo das experiências dolorosas. Por quê? Porque é assim, ok, a pessoa que você ama está doente, você fica triste. Mas se essa pessoa está tomando o remédio adequadamente, você já começa a ficar feliz, porque você diz, não, ela está sofrendo, mas daqui a um ano ela vai estar muito bem. Então, ela se tratar, para quem ama, já é um motivo de alegria. Essa é a lógica dos espíritos superiores. Só que você olha, a pessoa não está bem, está passando por dor e está revoltada, resultado, ela está sofrendo e ela vai sofrer mais, porque ela não está tomando adequadamente o remédio. Então, o que mais dói nos espíritos que nos amam não é apenas a dor, é principalmente a forma como a gente lida com essa dor. Se a gente não entender, a gente não vai entender a lógica da vida. Então, ninguém pega sofrimento, nenhum espírito está feliz vendo os outros sofrendo. Nenhum. O Cristo, quando vê as irmãs de Lázaro chorando, ele chora junto com elas. Mas há um consolo, porque ele diz, não, elas estão... Eu não gosto de vê-las assim. Mas eu fico feliz, por quê? Porque eu sei que essa dor vai fazer bem para ela. E daqui a pouco Lázaro vai levantar e vai estar tudo bem. Então nenhum espírito fica feliz com o nosso, nenhum espírito bom fica feliz com o nosso sofrimento. Mas incomoda muito mais a nossa dor, a nossa revolta. Porque eles olham e dizem, além de estar sofrendo agora, vai sofrer 10 vezes mais no futuro. E isso é triste para quem ama. Então a nossa relação com a dor é fundamental, mas a gente tem que entender que os espíritos se alegram conosco e sofrem conosco, que às vezes sofrem mais, porque vê que quando veem que o sofrimento não está sendo bem acolhido e que não vai ser só um ano, vão ser 10, porque a gente está revoltando-se contra o remédio amargo da vida. A gente não está procurando aprender com a experiência dolorosa. E quem não aprende com a experiência dolorosa vai repeti-la em dose muito, muito maior. Tá certo? Então, assim, isso serve para tudo. Ah, eu só como porcaria e adoeço. Ok, mas se eu aprendi, a partir de agora eu vou mudar. Se eu não aprendi, eu vou me recuperar, vou continuar com meus maus hábitos, daqui a pouco vai vir uma doença muito pior. É assim que os espíritos veem. Então, eles, quando veem que a gente não quer aprender, ficam tristes, muito mais tristes do que a gente, porque eles estão vendo que o período de dor, daqui a pouco vai se instalar um outro período de dor e vai ser muito maior. Bem, acho que se a gente entende isso, a gente muda a nossa relação com a vida e a gente começa a entender como se relacionar com os espíritos que gostam de nós. Eles querem nos ajudar, eles nos ajudam, não tem nenhum problema pedir ajuda deles. Mas é importante que a gente entenda que eles querem a nossa felicidade verdadeira e não uma ilusão que vai acabar numa dor imensa. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo esteja conosco nesse instante, com o seu olhar lúcido e profundo, com a sua alegria de quem está diretamente ligado ao Criador do Universo. Vamos falar hoje sobre esse tema
tão necessário e que faz tanta falta. Os espíritas são guiados por palestrantes alucinados, que gostam de exibir em palcos imensos a relação que têm com seus guias espirituais, uma tolice extraordinária. Porque eles não se preocupam em ensinar que todos os espíritas, pelo menos, deveriam assumir a obrigação moral de desenvolver relações de amizade com os bons espíritos. E isso é de uma crueldade imensa, porque eles passam a ideia que apenas médiuns famosos, médiuns iluminados podem ter relações próximas com os bons espíritos. E vocês me perdoem, tolamente aceitam essas ideias. E pensam, porque eu vejo. Quem sou eu para ter uma relação próxima com os bons espíritos? Só o palestrante fulano de tal pode ter. E isso é de uma crueldade quase imperdoável. Porque ensina milhões de pessoas que não querem refletir seriamente a se afastarem dos bons espíritos. Nós, espíritos que trabalhamos sob a égide do Cristo, somos totalmente contrários a estas pregações. O Cristo nos ensinou na prática, e assim fizeram todos os cristãos, que a relação com os anjos, a relação com os bons espíritos é algo que deve fazer parte da vida de todos os dias, não exibição de palco. Não gostamos disso. Portanto, vocês que amam Cristo, que querem aprender a crescer, não acreditem nisso. Isso tem que ser afastado com a energia de seus corações. Precisamos sim, relação simples, carinhosa, porque eles querem ter o monopólio da relação com os espíritos superiores. Imagine que tipo de espíritos dirigem essas pessoas. Isso não é cristianismo. Todos que amam Cristo devem todos os dias se aproximar dos bons espíritos, com muita paz e sentir a presença deles. Vocês têm que estar atentos. Vejam os relatos do Espírito Emmanuel, a quem gostamos muito e que deveria servir de referência. Os cristãos simples estão sempre próximos dos bons espíritos. Têm relações simples e diárias com os bons espíritos. Não é espetáculo besta. Não é palestra para cobrar entrada. Nada disso. Não é atrair multidão para estar contando história exibicionista. São relações belíssimas. Porque ali está o que o Cristo quer para todos nós. Pessoas simples que trabalham em profissões muitas vezes muito subalternas. Mas não interessa. Interessa que tem uma relação simples e direta e constante com os bons espíritos, porque isso vai dar força a vocês para vencer as trevas. Saber que você não é o famosinho, é você que deve ter uma relação diária com os bons espíritos. Saber que na hora que está no transporte público, que está no trabalho, que está sendo caluniado, que está em hospital, que está sofrendo, se sentindo sozinho na sua casa, você tem ali um grupo de amigos que te amparam em nome do Cristo. Você tem que ter isso para você.
Não aceitem a ideia que isso é para A ou para B. É para você, porque você decidiu seguir o Cristo. Porque você não quer fama, você quer o amor do Mestre. Então, filhos e filhas, afastem, por favor, de seus corações essas histórias que dão a entender o contrário. Relação com os bons espíritos é uma necessidade de todos vocês e por isso Deus permite. Peçam todos os dias e ajam de tal forma que em todos os momentos de sua vida você vai estar rodeado por um grupo de amigos, porque essa é a lei de Deus e é a vontade do Cristo. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.